Amém, irmão? Tá crente aí, firme em Deus? Graças a Deus. Essa é a evidência que nós somos chamados e enviados. Porque o Filho de Deus é quem nos chamou. Amém? Você tem um chamado, querido, muito específico e claro. Aproveitar que você já está de pé, abra sua Bíblia comigo. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, louvando a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós estamos já caminhando para finalizar o 7º mês do ano de 2020, querido. Que bênção, né? Quantas provações você já passou? Quantas coisas você enfrentou em 2020 que você nunca imaginou? Quem diria que você um dia viria para a igreja de máscara, sendo que em muitas pregações os pastores dizem, tire a máscara. Agora a gente tem que falar, coloque a máscara, mas é essa aí. E você está de pé, vivo, firme e crente. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Vamos ler o verso 31. Eu vou ler aqui na tela o primeiro versículo e depois nós lemos capítulo 13. Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Vamos para agora 1 Coríntios 13. Diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tiver o amor, nada aproveitaria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveita. Feche os teus olhos. Pai, somos gratos a Ti. Bendizemos a Ti por mais esta oportunidade de nos encontrarmos, de nos reunirmos, seja de forma presencial e aqueles também que de forma online estão nos acompanhando. Que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua graça e a Tua misericórdia sejam conosco, Senhor. Que a nossa mente seja um terreno fértil, preparado para receber a Tua semente, que é a palavra. E que esta palavra frutifique em nossa vida, que ela tenha espaço para crescer e para se tornar árvore frondosa e frutífera em nossas vidas. Que os empecilhos, que as pestes não nos alcancem, mas que a Tua palavra frutifique e que sejamos testemunho para a Tua glória. Que o nosso andar, que o nosso falar sejam testemunho do Teu reino na terra, em nome de Jesus. Amém. Antes de compartilhar a palavra, eu preciso, para você que está aqui me vendo, e é um prazer, é uma satisfação imensurável, inenarrável, vê-los, apesar de todas as circunstâncias, mas eu quero trazer um alerta para você que está aqui, aqueles que estão nos acompanhando de forma online, da importância e do cuidado que nós devemos ter neste período que nós estamos retornando às nossas atividades. O conformismo, o costume é forte para o ser humano. Nós, de forma natural, nosso cérebro vai procurar aquilo que é mais fácil.
todas as suas opções, isso cientificamente comprovado, todas as nossas opções vão ser pautadas por aquilo que é mais fácil. E se você e se eu nos acostumarmos, eu estou falando isso porque eu já estive conversando com algumas pessoas e porque também vivo, né, isso, se a gente não tiver cuidado, a gente começa a não querer mais vir congregar. E já estive conversando com outras pessoas que foram se acostumando, né, de ficar em casa, que é confortável, que é bom, e que o lar de cada um de vocês seja um refúgio tão bom que você queira ficar lá, mas não o suficiente que só lá você queira ficar. Que você tenha esse entendimento da necessidade de congregar, da união, de estarmos juntos. Isso faz parte. Tem um salmo que é muito conhecido, é o número 133, que fala isso de uma forma excelente. Ó, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivam juntos, unidos. E o salmista vai dando exemplos, né, de coisas extremamente importantes que demonstram como é importante nós estarmos juntos. A nossa unidade, ela faz com que a minha força te ajude na sua fraqueza e que a sua força me ajude na minha fraqueza. E a nossa unidade, a nossa comunhão, não só nos ajuda neste sentido, e que a lixa e cada um tem a sua função. Então, nós, cada um, no 1 Coríntios capítulo 12, Paulo vai trazendo todas as funções do reino, e que cada um de nós temos um chamado, temos um trabalho específico. Então, se atente a isso para que o tempo não passe e que a desculpa do tempo ter passado seja a pandemia. É tempo e é hora de nos reinventarmos. A comunicação já não é mais como antes. Hoje, a forma de se comunicar, quem aqui tem como hábito ainda fazer ligações? A gente não liga mais. As operadoras telefônicas hoje nem cobram mais as ligações, porque não faz mais sentido. Eu tenho um telefone num plano básico que eu posso ligar de forma ilimitada para as pessoas, uma ligação convencional. Até porque eu também posso ligar de forma ilimitada usando um aplicativo pela internet. Então, hoje nós temos várias formas de comunicação e as coisas vêm mudando e você vem se reinventando. E no reino de Deus as coisas também precisam ser acolhidas dessa forma. Se antes a gente entregava um folheto e esse folheto dava certo, é tempo de você pegar o seu telefone e mandar versículo bíblico, mandar mensagem de paz, mensagem de vida e de cura através da internet. Use com qualidade, use com maestria, se reinvente com os dons que Deus te deu. E entendendo neste contexto, já puxando para a palavra que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, é interessante nós compreendermos nesse texto, no contexto do texto que nós lemos, que Paulo ele vem falando no capítulo 12 sobre os dons, até já mencionei. E aí, quando chega no final do capítulo, o verso 31 que nós lemos, ele diz, entretanto, que aqui pode ser um aditivo, contrário ou um afirmativo. E neste caso ele está dizendo, olha, tudo isso que vocês já ouviram eu falar, da importância do reino de Deus, da importância da grandeza de cada atitude que você toma, de cada trabalho que você faz, mas acima de tudo isso, ele diz no verso 31, busque os melhores dons. E aí ele continua dizendo, e passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo, ou seja, um caminho ainda mais, algumas versões vai dizer assim,
ainda mais perfeito, ainda mais excelente. Ora, e o que seria mais excelente do que o dom de profecia, do que a cura, do que os milagres? O que seria mais excelente do que evangelizar, do que pregar a palavra? O que seria mais excelente do que ter dons da parte de Deus? Ele diz: eu trago um caminho ainda mais excelente. Ou seja, todas essas coisas são excelentes, mas há uma que é ainda mais excelente, que sobrepuja, que sobrepõe todas essas. E aí, ele traz o verso 1 do Coríntios 13, dizendo sobre o amor. E aí ele começa a falar as características de Deus, porque Deus é, na sua essência, amor. E então ele começa a narrar e dizer todas as características a partir do verso 4. Mais interessante que no verso 1, ele vem trazendo um contexto de uma igreja, que era a igreja da cidade de Corinto, que quando nós vamos enxergar o pano de fundo da igreja de Corinto, nós vamos ver uma igreja que tinha muitas obras. Era uma igreja num lugar rico, era uma igreja relevante, mas era uma igreja onde os irmãos levavam os irmãos na justiça. Era uma igreja onde várias pessoas agiam como se achando melhor do que o outro, um porque era judeu, e como judeu dizia: bem, eu sou judeu e você não é. Você é gentil, e como gentil você veio por arredondamento. Você foi aceito só por causa de Jesus. Eu não, eu sou o povo de Deus. Percebem que as coisas eram feitas e muito bem feitas. O contexto da carta aos Coríntios vai nos dizer que era uma igreja excelente. Não à toa que Paulo trata e fala no nível que ele fala com a igreja. E ele diz: olha, as coisas, era como se ele, parafraseando, seria mais ou menos assim: as coisas que vocês, Coríntios, têm buscado são excelentes, são boas, mas falta sobrepor aquilo que é mais importante, o amor. Ou seja, falta Deus te direcionando na completude da sua vida. Você consegue entender isso? Amém? O amor, ele é mais importante do que os dons. Ora, por quê, pastor Júnior? Simples. Quando nós enxergamos uma pessoa que tem um dom e ele se utiliza mal desse dom que tem, e eu posso te citar na Bíblia algumas pessoas que fizeram isso, mas eu vou citar um que eu gosto sempre de lembrar, que é Saul. Saul foi ungido por Deus. Saul tinha a unção para reinar o povo de Deus. Tinha Deus com ele até quando ele usou da unção sem Deus. O próprio Deus manda o recado para ele através do profeta e diz: eu não tenho mais acordo com ele. Ele não deixou de ser rei. E eis aqui um cuidado que nós temos que ter, porque ele não deixou de ser rei. Ele não deixou de governar, mas ele deixou de ter aquilo que é mais excelente. Querido, tem muitas pessoas que estão iludidas porque falam bem em público e pregam, e quando falam arrastam multidões. Tem muitas pessoas que estão iludidas, têm um dom de profecia, e quando falam, e quando trazem a palavra e direcionam, realmente aquelas coisas acontecem. Tem muitas pessoas que têm muitos dons,
E os dons estão sendo executados, estão sendo vividos, estão sendo levados, mas deixaram de ter o excelente, aquilo que é o pilar principal, que é o amor, que é Deus como centro da sua vida. E a pessoa que é madura, ela vai reconhecer. E eis uma grande questão que precisamos nos atentar, que a maturidade nos faz enxergar as nossas limitações. Eu repito para você, para frisar bem, a maturidade faz com que a gente enxergue as nossas limitações. Quando você percebe pessoas se justificando demais os seus erros, toda vez que você vai questionar essa pessoa, ela tem uma justificativa para aquele erro? Pode ser. E há uma grande probabilidade que falte maturidade nesta pessoa. Porque a gente, quando não é maduro, sempre é mais fácil colocar a culpa no outro. É muito mais confortável eu colocar a culpa no copo que caiu e derramou a água, do que dizer, me desculpe, porque fui eu que bati a mão e derrubei o copo. Não, é porque essa mesinha está mole mesmo, a culpa é da mesa, a culpa é do copo, a culpa é do lenço, a culpa é do chão, a culpa é das estrelas. A pessoa madura, a pessoa que tem o reflexo, a imagem de Deus nela, ela não faz as coisas para que as pessoas vejam, mas ela faz as coisas porque Deus já o amou primeiro, de tal forma que deu seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Isso já é grande, o suficiente para que nada mais no nosso coração seja orgulhoso para dizer que devemos fazer alguma coisa. A partir deste princípio, nós vamos entender, nós vamos colocar dentro de nós que tudo que nós fazemos já é pela graça de Deus. Não é por mérito, não é por conhecimento, não é pela minha ciência, não é porque eu sou o bambambam, não é porque onde eu chego eu me saio bem, não. É porque a graça de Deus é sobre a minha vida e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí sim, eu me glorio, como Paulo diz, mas não me glorio porque eu faço, eu me glorio por quem faz, porque eu reconheço quem ele é e não quem eu sou. Percebe que a maturidade, que o amor de Deus em nós é excelente e nos faz enxergar e viver em níveis jamais imaginados. As pessoas, quando começam a crescer e não estão baseadas naquilo que é o amor, não estão baseadas nos princípios de Deus, crescem. Me lembro agora, e claro que eu não vou dizer o nome, mas me lembro de um cantor que fez muito sucesso no Brasil, mas que em um dado momento, ele olhou e falou, eu sou bom, eu que sou. E como um avião sem gasolina, ele despencou e até hoje nunca mais conseguiu se erguer direito, perfeitamente como já havia feito. Percebem que os dons são importantes porque a partir e através dos dons é que Deus vai nos usar. Ele não errou quando te chamou e te instruiu e deu para você e deu para mim aquilo que você é. Olha, eu não sei você, mas por algum tempo eu olhava para aquilo que era dom, por exemplo, falar muito.
Para mim, por muito tempo, isso não era uma coisa boa, porque quem muito fala, muito erra. Quanto mais você fala, mais você se expõe e acaba errando mais. Então, por um período na minha vida, eu achava que isso era ruim. Mas, de fato, se torna ruim quando isso não é utilizado da forma com que Deus planejou, da forma que Deus arquitetou para a sua vida. Talvez hoje você olhe para aquilo que você tem e até tenha visto como uma coisa ruim. Mas se atente para ver se isso, na verdade, não é o caminho que você vai trilhar para Deus usar a sua vida e fazer de você aquilo que Ele planejou. Não é uma obra do acaso, Ele não errou quando te criou. O caminho que você trilhou, os passos que você passou, as decepções, os sofrimentos, as traições. E eu me atrevo até a dizer que aquilo que você cometeu de errado, Deus, Ele pode usar tudo isso em benefício do reino. E aquilo que era maldição, aquilo que era motivo de vergonha na sua vida, vai ser transformado em motivo de glória para Deus, porque o caminho excelente tira de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado, e coloca em lugares altos para pregar as boas novas e para dizer que só Deus é o Senhor e que só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é em nossas vidas. E aí nós vemos dons de línguas. Paulo vai citar dom de profecia, ciência, até fé. Tem pessoas que têm uma fé tão robusta que chega a ser invejável. A coisa fecha, o céu cerra, e as coisas vão dando errado, e a pessoa diz, não, vai dar tudo certo. É uma fé inabalável. Mas Paulo diz que nem a fé, nesse nível, a ponto de transportar montes, se não for uma fé firmada no amor, com maturidade, firmada na excelência que é Deus, fará com que a destruição venha sobre esta pessoa. Veja que a melhor virtude que talvez você possa enxergar na tua vida, sem amor, se torna como um metal que soa, se torna como um nada, como algo que não tem valor, que não traz nenhuma mudança. E Ele é um Deus que quer mudar as situações. Ele não te salvou e Ele não entregou Jesus para que você permanecesse da mesma forma. Ele tem um plano traçado, Ele tem um projeto para a nossa vida. Imagine um pregador gritando, balbuciando, cansado, mas sem amor, se torna apenas um barulho. Imagine alguém que tem todo o conhecimento, imagine alguém que tem uma sabedoria que você olha e fala, isso não tem lógica essa pessoa, mas não tem a presença de Deus, não tem a essência, não tem a excelência. Sabe o que acontece com esta pessoa? Ela se torna uma arrogante, orgulhosa. E quando você vê o conhecimento, você admira, a gente até admira o conhecimento, mas quando a gente vê a ação da pessoa, percebemos que é vazia, sem fé, sem amor, sem excelência. Por que, pastor Júnior, você está dizendo isso? Para que a gente não caia na armadilha do ativismo. O ativismo nos faz trabalhar de forma excessiva, exaustiva,
por um objetivo. E muitas vezes, eu já ouvi algumas pessoas dizendo, e talvez até já disse, que agora eu não me lembro, mas quantas vezes no nosso coração, ou a gente até fala, mas eu estou fazendo tudo certo e parece que o céu está cerrado. Sabe o que a gente está dizendo quando cita isso? Nós estamos dizendo que as nossas ações nos tornam dignos de alguma coisa. Quando nós nos prendemos no ativismo, muitas vezes estamos fazendo isso porque nós estamos querendo comprar a graça. Nós estamos querendo pagar o preço para ter direito de participar do corpo de Deus. E aquele que é maduro, ele vai reconhecer que nada disso foi feito ou será feito sem a excelência da presença de Deus em nossas vidas. Nos tornaremos arrogantes, nos tornaremos inúteis, porque as nossas obras serão queimadas como palha, assim diz a palavra de Deus. Olha, não digo e não estou dizendo, você sabe que eu não estou dizendo que não devemos fazer, mas nós devemos fazer baseados na excelência que é o amor de Deus. O nosso trabalho tem que ser feito. Deus nos tem um propósito e um chamado, e eu já disse isso e repito, mas isso não pode ser feito, não pode ser executado sem o amor, sem a presença, sem a excelência de Deus na sua vida. João capítulo 13, verso 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Queridão, olha aqui para mim, como é que você pode afirmar que está fazendo a obra de Deus se você não suporta o teu irmão? Não aguenta ouvir nem a voz dele? Que vos ameis uns aos outros. E olha o nível, para que você não se engane. Isso é Jesus falando. Isso não é Júnior, não é Paulo, não é Pedro, não é João. Isso não é um comedor de farinha qualquer. Isso aqui é Jesus, o Filho de Deus. E o nível que Ele estabelece para que você me ame e para que eu te ame é como eu vos amei. Veja que não há outro caminho senão o caminho do amor. Não há reflexo de Deus, excelência na sua servidão, se não for exaurindo a excelência do amor de Deus. E essa excelência de amor não vai ser atraída ou levada para as pessoas lá da minha rua, não, ela será levada para os da minha casa primeiro. Jesus é tão enfático nisso, que quando ele deu a missão para que os discípulos começassem a trabalhar, a primeira coisa que ele diz é: comece aqui, com os de casa, convença-os, ame-os. E aí o evangelho vai ser expandido para todas a face da terra. Então, cuidado para que a excelência dos dons estejam em você ou em mim, mas que a excelência do amor não esteja em nós. Porque a gente vai ficar fazendo, trabalhando, se achando, nos achando dignos daquilo que estamos fazendo, mas aquilo que estamos fazendo só está vazio. Vamos fazer de uma forma bem clara, didática. Se eu entrego na rua para um mendigo um valor, vou estabelecer um valor para ficar mais fácil ainda. Chego, vejo um mendigo, me pede dinheiro, eu pego uma onçona do meu bolso, 50 conto, e jogo na mão dele. Pega, pá. Pronto, aí sai de lá. Hoje eu atendi um mendigo. Mas dentro de si, não se lembra do porquê de ajudar o mendigo. Você não está ajudando o mendigo porque você tem dinheiro apenas.
Não é só porque você é bonzinho, é porque a excelência do amor está sendo ministrada naquela vida. O seu dinheiro naquele momento não é só um dinheiro, é um canal de bênção na vida daquela pessoa. A sua presença ali não é só a sua presença, é o próprio Jesus entregando aquela importância. Não é à toa que a própria palavra de Deus vai dizer que naquele dia ele vai olhar e dizer assim: olha, eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me saciou, eu estive nu e você não me vestiu. Porque a gente precisa ter o cuidado se nós estamos fazendo com amor, porque o que vale, querido, é o que nós estamos fazendo com o coração e não aquilo que nós estamos fazendo com orgulho, para o nosso ego, já com a câmera e mostrando e postando na mesma hora para dizer: eu sou o cara, eu sou a cara, eu ajudo os órfãos, eu ajudo os necessitados. Quando a Bíblia diz para a sua mão direita dá e a esquerda não vê, é isso que a palavra de Deus está falando. Ela está dizendo o seguinte: o que você está fazendo não é para o reino terreno, mas é para o reino dos céus. As suas obras, o seu trabalho tem que ser feito com excelência, porque aquele que é o rei da excelência é o que está recebendo o seu trabalho. Paulo, se você acha que o que eu estou falando é duro, Paulo foi muito mais duro. Ele disse que nada disso que a gente faça tem valor se não tiver o amor. Ainda que eu dê o meu corpo, olhe a profundidade e o nível que Paulo chega. Eu entregue a minha vida, ainda que eu pegue o meu corpo e o coloque para ser queimado. Se não for com amor, não adianta nada. Não há virtude em nós, a não ser aquela que emana do Pai das luzes. Não há nada de bom em nós, a não ser aquilo que emana do céu, que desce como um rio e que flui através da tua vida. Que haja excelência no amor e que o amor excelente esteja em nós. O amor, ele é mais importante do que grandes realizações. Quando a palavra de Deus nos diz que nos céus nós vamos ter muitas surpresas, eu entendo nesse sentido. Porque lá vamos chegar e vamos ver pessoas que talvez nunca foram vistas aqui na terra, mas que o seu trabalho salvou milhares de vidas. E também vamos ter surpresas de pessoas que talvez tiveram um grande nome, que foram conhecidas como alguns milionários que dão um monte do seu dinheiro. Isso é tão intrigante que tem algumas pessoas que dão muito do seu dinheiro, mas a intenção dele é só ter desconto no imposto de renda, é só que a sua empresa seja isenta de alguns impostos. Não foi com amor. Mas eu vejo aqui um templo repleto de pessoas que sairão daqui plantando amor, porque estão repletas de amor, porque a grandeza de Deus está nos poros, exalando sobre as pessoas. As palavras são palavras de vida, as palavras são palavras que exalam a grandeza e a maturidade do Deus que nós servimos. E não um Deus mesquinho que dá com a mão e cobra com a outra. Quando Deus te pedir, dê o seu Isaac. Porque se você der o seu Isaac, na verdade Ele vai te dar uma grande nação por herança. Quando Deus te pedir, dê. Que seja a última farinha, que seja o último azeite da botija, dê.
Mas eu vou fazer o bolo e você vai comer primeiro. Dê. Mas faça com o coração quebrantado e contrito, porque a farinha não vai faltar da panela, o azeite não seca. Você pode dizer amém? Feche os teus olhos. Pai, te damos graças, Senhor, por este momento. Que o nosso coração esteja totalmente dependente e entregue a Ti. Que a nossa vida, Senhor, seja pautada, Pai, por aquilo que Tu és e não por aquilo que nós somos. Que a nossa medida seja, Senhor, a Tua medida.